Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano aqui. Hoje nós vamos trabalhar o tema da seção 2.1 do livro de resistência dos materiais, tá? Tensões de ruptura, coeficientes de segurança e tensões admissíveis. Eu vou apresentar para vocês a situação problema do livro e ela é a seguinte, ó. Para notarmos a importância dessa seção no seu contexto de aprendizagem, o seu contexto de aprendizagem é focado em uma empresa de automóveis que está desenvolvendo um novo carro. Você estará na equipe de desenvolvimento do sistema de freios desse veículo. Então, na situação problema dessa seção, você calculará e verificará as tensões admissíveis e de ruptura de um novo cabo de freio que se pretende implantar e vai reportar isso ao líder do projeto. O coordenador do projeto lhe apresentou o modelo estrutural, conforme mostrado na figura 2.1, e pediu para verificar as tensões causadas pelo acionamento da alavanca na haste horizontal do desenho com uma carga de 200 newtons para uma situação de travamento do sistema. Foi realizado um ensaio de tração e verificou-se que o cabo se rompe com uma carga de 5.301,5 newtons. Então, nesse projeto, por questão de segurança, trabalharemos com um coeficiente de segurança igual a 10. Em outras palavras, pessoal, a gente precisa responder o seguinte: será que o esforço no cabo devido ao carregamento oriundo ali da aplicação daquela força P atingirá as condições de segurança, ficando abaixo das cargas admissíveis e de ruptura? Com isso, quais as características do cabo podemos utilizar no projeto? Para resolver essa e outras situações e problemas, é claro que a gente vai ter que entender o que significa cada um desses termos. O que é uma carga admissível, o que é uma carga de ruptura. Então, vamos começar por aqui. Começaremos então com o conceito das tensões últimas, ok? Nós já trabalhamos bastante com o conceito de tensão normal, tensão de cisalhamento nas aulas anteriores, tá? Mas o que é essa tal de tensão última? Então, diz aqui já no livro, é a tensão que o material pode ter obtida a partir de uma força última. Essa força é relativa à máxima tensão que atua em uma peça antes de se romper, tá ok? Então, você aplica uma força, imagina que você aplicou uma força tão grande numa peça que ela se rompeu, tá? A tensão a que ela esteve submetida antes de se romper, imediatamente antes de se romper, é o que chamamos de tensão última, tá? E é indicado aqui por sigma U e é a divisão, então, da força última pela área, tranquilo? Só que isso também recebe outro nome, então diz aqui o livro. As tensões últimas e as forças últimas também são apresentadas na literatura como tensão de ruptura e força de ruptura. Então, o que isso significa? A última força, a máxima força que você pode aplicar naquela peça antes que ela se rompa. Essa é a força de ruptura. A tensão de ruptura nada mais é do que a divisão dessa força pela área da seção transversal, ok? Então, está definido aqui o conceito de tensão última e de força última, que, como nós vimos, é equivalente ao conceito de tensão de ruptura e força de ruptura, beleza? Agora que nós entendemos o conceito de tensão de ruptura e força de ruptura, é claro que nós não vamos submeter a nossa peça, a nosso sistema estrutural, a uma força, a uma tensão do mesmo tamanho da tensão de ruptura. Por quê? Porque, obviamente, a peça vai se romper, o nosso sistema estrutural vai se romper. A gente sempre vai, no projeto, prever que a nossa estrutura tem que aguentar bem mais do que aquela tensão a que ela vai estar submetida no dia a dia, né? Durante a operação da máquina. E para isso nós precisamos entender um novo conceito, que é o conceito de tensão admissível. É muito simples, basicamente é uma tensão menor do que a tensão de ruptura, obedecendo um determinado coeficiente de segurança. Nós vamos ver o que o livro diz a respeito. As tensões utilizadas para o dimensionamento dos elementos estruturais são as tensões admissíveis, ou seja, é admissível por questão de segurança a não expor as peças estruturais às condições de ruptura. Desta forma, a tensão é um valor menor do que a tensão de ruptura do material, ok? Então, primeira lição, a tensão admissível nunca pode ser maior ou igual à tensão de ruptura. De maneira análoga às tensões últimas, a tensão admissível é expressa por uma equação que é a força admissível, o carregamento admissível, dividido pela área do material, a área da peça.
Mas como será que isso é usado para o dimensionamento efetivo de uma peça? Bem, aqui na figura você está vendo uma peça que está sujeita a um carregamento uniforme axial, né? Um carregamento ao longo da estrutura. Então, se nós já tivermos a tensão admissível do material ou a tensão de ruptura do material, qual é o procedimento para fazer o dimensionamento? Tá? Então, veja só, você foi ao laboratório, fez um ensaio com aquele material e você descobriu que ele se rompe, por exemplo, com 5 megapascal. Aí você escolhe uma tensão admissível dentro do coeficiente de segurança adotado no projeto. Por exemplo, já que ele vai romper com 5 megapascal, vamos utilizar 2 megapascal como tensão admissível. Então, a tensão admissível é algo que você vai determinar a partir do coeficiente de segurança. E conhecendo qual será a carga de projeto, o valor do P, né, a força axial a que essa barra estará submetida, nós podemos então determinar qual é a área mínima ou qual é a área ideal a ser usada no dimensionamento da peça, tá bem? Então, esse valor P você vai calcular a partir da situação estrutural a que a peça está submetida e a tensão admissível através de um ensaio de laboratório. Após isso, para você determinar a área, basta dividir então esse carregamento pela tensão admissível e você irá obter o valor de A. Tranquilo? É claro que nós estamos fazendo aqui algumas considerações, como por exemplo que a tensão é uniforme, né? Para a tensão ser uniforme, a carga P tem que estar agindo no centro geométrico da figura, ou seja, no centroide da peça. Um exemplo interessante que envolve inclusive mecânica dos solos é o caso de um pilar apoiado sobre a base de sustentação aqui de uma fundação. O solo também possui uma tensão admissível, embora não seja esse o termo usado. De forma que, caso seja aplicada uma tensão, caso o solo seja submetido a uma tensão maior do que aquela que ele está apto a suportar, haverá adensamento do solo, ou seja, ele vai afundar e a estrutura vai se deslocar para baixo, haverá o recalque da fundação. Nesse caso, então, novamente, para determinar a área mínima da fundação, você vai dividir o carregamento pela tensão admissível. É claro que essa tensão admissível é obtida por outro tipo de ensaio mais específico aqui da mecânica dos solos. Nos elementos de ligação, a tensão predominante é geralmente a tensão de cisalhamento. Então, por exemplo, num parafuso usado aqui para unir duas chapas. Como cada chapa está puxando para um lado, a tendência das forças envolvidas é cortar a peça ao meio, cortar o parafuso ao meio, né? Em outras palavras, elas estão exercendo uma tensão de cisalhamento nessa peça. Aqui, partindo do princípio que nós temos uma tensão de cisalhamento uniforme, é possível determinar a área mínima do parafuso usando também o conceito de tensão admissível. Novamente, a tensão admissível a cisalhamento do material usado para construir o parafuso pode ser obtida através de um ensaio mecânico e a carga P vai ser obtida através das condições de projeto. A divisão da carga pela tensão admissível vai me dar a área mínima da seção transversal do parafuso. Agora vamos então definir o coeficiente de segurança, que nada mais é do que a divisão da carga de ruptura pela carga admissível na estrutura, ok? Então, se eu sei que a minha estrutura pode romper com 10.000 newtons, eu vou colocar uma tensão menor, por exemplo, de 2.000 newtons, certo? Então, a divisão dos 10.000 newtons pelos 2.000 newtons dá um fator de 5 chamado coeficiente de segurança. Quer dizer o quê? Que eu estou colocando uma carga 5 vezes menor do que a carga de ruptura. Então, é assim que se define este importantíssimo coeficiente. É claro que quanto maior for o grau de incerteza a respeito das cargas a que a estrutura estiver submetida, maior deverá ser o coeficiente de segurança. Concorda? Se você não sabe exatamente quanto de força aquela estrutura pode estar submetida,
você vai ter que garantir que ela não se rompa diante de qualquer eventualidade. E aí é necessário colocar um coeficiente de segurança mais alto, o que, por sua vez, aumenta o custo da estrutura. Quanto mais certeza você tem sobre o carregamento, sobre as cargas envolvidas, menor será o teu risco, portanto, menor é a necessidade de colocar um coeficiente de segurança alto. Beleza? Vamos aplicar agora tudo isso a algumas situações práticas. Vamos agora ao primeiro exemplo numérico desse assunto. Então diz assim o livro: para o dimensionamento da treliça apresentada na figura, os comprimentos das barras e o tipo de apoio foi previamente definido para atender às necessidades do cliente. Aqui nós temos a treliça, é uma treliça de 1,5 de altura por 2 de comprimento, digamos assim, tem uma carga P sendo aplicada. Então, observe o seguinte, olha, aqui diz: assim, após adotada a carga P, foram calculadas as forças nas barras, tá? Então, as forças normais agindo na barra são de 200 kN na barra AC, então nessa primeira barra aqui, 200 kN, e 160 kN na barra BC, que é essa outra, tá? A primeira força é de tração, ou seja, a barra está sendo esticada, ela está sendo tracionada, e a segunda força é de compressão, né? Porque ela acaba sendo comprimida aqui entre o apoio B e o apoio C. Aí o livro diz o seguinte: o material adotado para as barras possui uma tensão de ruptura de 600 megapascal, ok? Quer dizer o quê? Colocou 600 megapascal, ela vai romper de uma vez. E o CS é igual a 3, ou seja, o coeficiente de segurança tem que ser igual a 3. Ou seja, a minha carga admissível precisa ser 3 vezes menor do que a carga de ruptura, ok? Isso tudo para tensão normal na barra. Lembrando que essas condições aqui, a tensão de ruptura e a tensão admissível, é sempre em relação ao tipo de carregamento, que pode ser, por exemplo, axial, né, normal ou normal não, compressão ou tração, ou então de cisalhamento. São características diferentes do material, ok? Então, os parafusos usados para fazer a junção das peças estão aqui mostrados na figura. Os parafusos estão sujeitos ao cisalhamento duplo, conforme mostra a figura abaixo. Então estas são as condições do problema e o nosso objetivo é determinar as dimensões tanto dos parafusos quanto das barras. Vamos fazer isso agora. Eu resumi aqui os dados do enunciado e eles ficam da seguinte forma. Então nas barras nós temos na barra AC uma força de tração de 160 kN, aliás, na barra BC, né, 160 kN e é de compressão. Na barra AC, eu tenho 200 kN de tração. A tensão de ruptura do material do qual é constituída essas barras é de 600 megapascal, isso também foi dado no enunciado. O coeficiente de segurança adotado para as barras será de 3. E a seção transversal das barras deve ser quadrada. Então vamos começar aqui com o cálculo da tensão admissível, já que o problema me deu apenas a tensão de ruptura e o coeficiente de segurança. Então, o coeficiente de segurança é definido como a tensão de ruptura pela tensão admissível, ou a força de ruptura pela força admissível. Estamos usando, nesse caso, a versão da definição usando a tensão. E substituindo os dados, nós temos então, substituindo os dados não, né? Isolando primeiro a tensão admissível, nós ficamos com a expressão σu por CS. O σu vale 600 e o CS vale 3, fazendo a divisão, nós chegamos então a uma tensão admissível de 200 megapascal. Quer dizer que em ambas as barras, a máxima tensão a ser aplicada é de 200 megapascal, isso tudo respeitando o coeficiente de segurança 3, né? Ou seja, a tensão admissível precisa ser 3 vezes menor do que a tensão de ruptura. Agora, para o cálculo das dimensões das barras, nós vamos utilizar a expressão para a tensão admissível, que é a carga aplicada dividida pela área, tá? A carga, nesse caso,
isolando a área, aliás, né? A área passa para a direita multiplicando, a tensão admissível passa para a esquerda dividindo, substituindo os valores, né? O valor da área, na verdade, porque a seção transversal da barra deve ser quadrada, então a área de um quadrado é lado vezes lado, né? Se eu chamar o lado de A, vai ficar A vezes A, que é A ao quadrado. Isolando o A aqui, eu tenho uma expressão para o tamanho, para a dimensão dos lados dessa barra quadrada. Então, basta eu dividir a carga pela tensão admissível. E note que a carga é diferente para cada barra. Para a primeira barra é 160, para a barra BC, e para a outra barra é 200 kN. Agora, basta a gente fazer a substituição dos valores numéricos, né? 200 kg substituo por 200 vezes 10 ao cubo. Essa é a força em AC. E a tensão admissível é de 200 mega, então mega é 10 a sexta, 200 vezes 10 a sexta. Fazendo a continha aqui, vocês vão obter 0,0316 metros, ou seja, 31,6 milímetros, tá? Façam o mesmo cálculo para a barra BC, substituindo agora no lugar da força 160 kN, e você vai obter a dimensão dessa seção quadradinha aqui da barra, que é de 0,0282 metros, ou seja, 28,2 milímetros. Então, pessoal, acabamos de fazer o dimensionamento das barras da treliça. E o objetivo todo do projeto é esse, é dizer, olha, eu vou construir essa treliça com material X, que tem uma tensão de ruptura tal. O meu coeficiente de segurança é 3, 4, 5. A partir disso, o trabalho de quem vai fazer o cálculo é dizer quais as dimensões da peça a ser usada. E foi exatamente o que nós fizemos. Então, nesse caso, a nossa barra da treliça, que tem uma seção transversal quadrada, é de 31,6 milímetros na barra AC e 28,2 milímetros na barra BC. Só que ainda resta o parafuso, né? Esse parafuso aqui está sujeito a cisalhamento duplo. Eu tenho uma carga P aplicada aqui nesse ponto e eu vou ter aqui duas forças na direção contrária, equilibrando essa carga aplicada aqui. Então, o cisalhamento essa carga P aqui acaba sendo distribuída entre esses dois elementos. Mas vamos lá, vamos começar do começo. As características do parafuso. Então, foi dado que as cargas aqui, né, que vão estar pressionando o parafuso, no parafuso A vai ser de 200, no parafuso B vai ser de 160 kN, né? A tensão de ruptura para o material do qual é feito os parafusos é menor, ela é de 350 megapascal para cisalhamento, né? Lembrando que o parafuso não está sujeito a compressão nem a tração, ele está sujeito a cisalhamento nesse caso. O coeficiente de segurança usado aqui no parafuso é de 3,5. Então, qual será a bitola, qual será o diâmetro desse parafuso para que ele suporte as cargas aplicadas dentro das condições de segurança? A seção transversal do parafuso deve ser circular, como é muito comum, muito mais frequente. Tensão admissível, pessoal. Eu tenho a tensão de rompimento, mas a tensão admissível pode ser calculada usando aqui o coeficiente de segurança, o CS, né? Basta eu isolar aqui a tensão admissível e substituir no lugar da tensão de ruptura, o 350 megapascal, e no lugar do CS, o 3,5. Façam a conta aí, vocês vão obter 100 megapascal, tá? Essa é a tensão admissível de cisalhamento no parafuso. Agora, então, qual será o diâmetro que eu preciso usar na seção A e qual o diâmetro que eu preciso usar ali na junção B? Para isso, então, vamos fazer as contas aqui usando a expressão novamente da tensão admissível, que é a divisão da força aplicada pela área, tá? Então, isolando a área, nós temos a força dividida pela tensão admissível, já que a tensão admissível é conhecida, né? Vale 100. E como trata-se de uma área circular, então, π vezes d ao quadrado sobre 4. Concordam? Essa é a área de uma seção circular em termos do seu diâmetro d. Agora, vamos passar o 4 multiplicando e passar o π dividindo para que a gente possa isolar o d ao quadrado, né? Porque aí, para isolar o d, basta tirar a raiz dos dois lados, você vai ficar com d igual a raiz quadrada de 4 vezes a força dividido pela tensão admissível vezes o π.
Agora basta a gente substituir os valores numéricos para obter as dimensões dos dois parafusos, né? Só lembrando então, como o parafuso vai estar sujeito aqui a cisalhamento duplo, essa carga P aplicada acaba sendo distribuída aqui em duas partes. Então, cada lado vai aplicar uma carga de P sobre 2. Então, nos parafusos, como nós já vimos, nós temos uma força no parafuso BC de 160, né? Que é equivalente ao P ali, tá? De 200 no AC, a tensão de ruptura é 350, o CS é 35, a seção é circular, tá? A tensão admissível é de 100 megapascal. Então, para as dimensões do parafuso, a gente só precisa substituir essa expressão aqui. Como a tensão admissível é 100, vou colocar aqui 100 megapascal nesse ponto, e a carga, então 4 vezes o P. Como eu estou trabalhando com o parafuso A, eu vou olhar aqui na carga aplicada no A, que é de 200. Só que eu vou fazer como? Esse 200 vai ser dividido, metade em cima e metade embaixo, então é 100 de cada lado. Então 4 vezes 100 kN, 10 ao cubo, dividido por 100 megapascal, 100 vezes 10 a sexta, multiplicado por π, ok? Feito isso e fazendo o cálculo na calculadora, você vai obter 35,6 milímetros ou 0,0356 metros. Façam a mesma coisa aqui para o parafuso B, lembrando que a força P aplicada aqui é de 160, mas como vai ficar dividido em duas partes, devido ao cisalhamento duplo, nós temos então apenas 80. Fazendo o cálculo, vocês vão obter 0,319 metros, ou seja, 319 milímetros é 31,9 milímetros deve ser o diâmetro do parafuso, tá? Um pouquinho mais de 3 centímetros no primeiro caso, quase 3,6 centímetros no parafuso A, tá ok? Então é isso, pessoal. Agora os conceitos estão todos explicados, vocês já têm o primeiro exemplo, basta aplicar isso nos demais casos. Então agora, para fecharmos a nossa aula, nós vamos retornar à situação problema do início do capítulo. Diz aqui no livro: retornando ao contexto de aprendizagem, estamos trabalhando no desenvolvimento do sistema de freios de um automóvel. O líder do projeto desse sistema nomeou você para a análise do cabo de freio com diâmetro de 3 milímetros, em uma situação de travamento do sistema. A figura 2.8 apresenta o modelo estrutural da alavanca de acionamento do cabo. As medidas estão em milímetros. Normalmente, o usuário aplica uma carga P na extremidade da alavanca, fazendo com que o cabo se desloque para a esquerda, nessa figura, acionando os freios. No entanto, na situação a ser analisada, o cabo não se deslocará, proporcionando assim um esforço de tração. As especificações recomendam uma carga limite de 200 newtons aplicada à alavanca. Nessa situação problema, calcularemos e verificaremos as tensões última e admissível e determinaremos o diâmetro do cabo, atendendo a um coeficiente de segurança igual a 10. Foi realizado um ensaio de tração no material a ser utilizado no sistema e obtivemos uma carga de ruptura de 5.301,5 newtons. Então agora vamos resolver esse problema e para isso nós vamos começar aqui com a seguinte informação. A carga, né, o carregamento, a força admissível é sempre a força de ruptura dividido pelo coeficiente de segurança, tá? Nesse caso, nós temos as duas informações do lado direito da equação. A força de ruptura é de 5.301, isso foi obtido pelo ensaio, e o coeficiente de segurança é dado pelas especificações do projeto, pode ser por norma, etc., e é igual a 10. Isso nos leva, então, a uma força admissível de 530 newtons aplicadas no cabo, tá bem? Olha só, mas qual será, então, a força aplicada no cabo na prática? Para isso, vamos analisar essa situação, onde eu tenho aqui dois sistemas de alavanca, né? Um aqui gerado por essa força P aplicado a 0,3 metros do eixo de rotação e outra pela força aplicada pelo cabo, que age a 0,12, a 120 milímetros de distância transversal ao eixo de rotação, tá? Então, como no eixo de rotação, como aqui no apoio, a soma dos momentos tem que ser igual a zero, a gente pode fazer o seguinte.
Soma dos momentos no apoio igual a zero, então vamos fazer o cálculo dos torques, tá? O momento gerado por essa força aqui é negativo porque, pela nossa convenção usada nesse livro, rotação no sentido horário produz torque negativo. Então, menos 200 é o tamanho dessa força, 200 newtons, vezes 0,3. 0,3 é a distância em metros, esses 300 milímetros convertidos em metro, tá? Por outro lado, eu tenho aqui a força do cabo, que eu vou chamar de P cabo mesmo, não conheço ela, a 0,12 metros, a 120 milímetros de distância perpendicular, produzindo rotação no sentido anti-horário, portanto positivo. Resolvendo aqui esse cálculo, nós vamos obter a força no cabo, que é de 500 newtons. Beleza até aqui? Tudo tranquilo? É importante notar, então, que a força máxima aplicada no cabo é de 500 newtons e menor do que a força máxima admissível, né? Que é de 530,15, tá bem? Agora, como eu já sei, por exemplo, qual é o tamanho do diâmetro do cabo, eu posso calcular a tensão de ruptura e a tensão admissível. Esse cálculo está feito aqui no livro, eu vou só mostrar para você e aí você pode abrir ele no seu caderno se tiver vontade, tá? Como vocês podem ver, então, para a gente encontrar a tensão de ruptura, basta eu dividir a força de ruptura pela área, né? Isso aqui a gente já viu em outros momentos. Então, basta dividir aqui os 5.301,5 newtons, que o cabo aguenta até arrebentar, pela área. A área é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 2. Como o diâmetro é de 3 milímetros, então é 0,003 metros, certo? Diâmetro ao quadrado sobre 4. Faça aqui a conta, você vai obter, então, uma tensão de ruptura de 750 megapascal, bem alta. A tensão admissível será 10 vezes menor, então basta você pegar esse valor aqui e dividir por 10, 75 MPa, tá? Agora, será que a nossa tensão atuante no projeto é maior, menor ou igual a essa tensão admissível? Note que se a tensão aplicada no cabo pelas especificações do projeto for de 80, a gente vai ter que aumentar a bitola do cabo, né? Senão não dá. Mas olha só, para finalizar, podemos obter a tensão atuante no projeto. Dividindo então o 500, que é a tensão, a força máxima que na verdade a força que está sendo aplicada na prática no cabo, pela área que já é determinada, né? A área de uma seção circular de 3 milímetros de diâmetro, você vai obter então uma tensão de projeto, uma tensão atuante de 70,7 megapascal, que é inferior à tensão de 75 MPa admissível, tá bem? Então veja só, o cabo aguenta 750 MPa, por uma questão de segurança eu estou usando um valor 10 vezes menor como admissível, 75, e na prática a tensão atuante ainda é um pouquinho menor, que é de 70,7. Então, aparentemente, o nosso sistema é absolutamente seguro. Após esse estudo, podemos aprovar o uso do material para o sistema de freios. Assim, o cabo segue com as seguintes especificações: 3 milímetros de diâmetro, tensão admissível de 75 megapascal, tensão de ruptura de 750 megapascal, portanto, com coeficiente de segurança igual a 10. O que eu quero que você faça? Então, se você é meu aluno aqui da Unopar e está assistindo essa aula no período de quarentena devido ao coronavírus, eu gostaria que você fizesse o seguinte: nós temos aqui uma nova situação resolvida no livro, onde eu tenho uma viga biapoiada com um balanço à direita e várias cargas sendo aplicadas aqui. Esse problema está resolvido, então eu gostaria que você estudasse ele, então que você pegasse seu caderno, copiasse ele e resolvesse abrindo tudo passo a passo. O cálculo está feito aqui. Se você tiver alguma dúvida a respeito de alguma etapa, basta me acionar aqui que eu ajudo, tá? Em seguida, faça as questões aqui da seção Faça Valer a Pena. Vou reduzir um pouquinho o zoom para caber na tela, que é a resolução desses 3 problemas. Então, aqui o problema 1, aqui o problema 2 e aqui o problema 3, tá? Se você não é meu aluno na Unopar e não tem acesso a esse material, basta pausar o vídeo e fazer os cálculos. Deixe aqui no comentário qual foi a alternativa correta que você encontrou e eu te digo se está correto ou não, beleza?
Quem é aqui meu aluno pela Unopar, esse conteúdo vai estar organizadinho lá no Google Sala de Aulas, no Google Classroom, e onde também terá o campo para envio das atividades que você fará no caderno em PDF. Essa atividade vale ao todo 300 pontos. Então é isso, muito obrigado pela atenção até aqui. Foi uma longa aula. Se foi longa para vocês que estão assistindo aqui esses menos de 30 minutos de aula, imagine para mim que comecei às 6 da manhã e estou terminando às 11h23. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.